Mateus, no capítulo 27 a seguir. E nós vamos trabalhar um pouquinho o tema da nossa mensagem hoje, né? Aquilo que Deus quer para nós. O tema da nossa mensagem hoje, falando sobre a importância do que realmente é eu e você. Tudo o que se resume no sacrifício de Jesus na cruz foi por mim e foi por ti. Somente isso. Não existe outro meio de entendermos de forma espiritual nessa noite o que aconteceu na crucificação, o que aconteceu na Santa Ceia. Simplesmente foi por mim e por você, foi por mim e por ti. Esse momento, abra comigo Mateus capítulo 27, amém? E o versículo 32 a seguir nós vamos discorrer. Versículo 32 a seguir, Mateus capítulo 27, versículo 32 a seguir, amém? E diz o seguinte: e quando saíram, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a cruz, né? Na verdade, Simão foi forçado, foi obrigado a levar a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Amém? Então fala comigo assim: Simão foi obrigado a levar a cruz. E no segundo ponto fala assim: tentaram lhe dar o fel, que é o fel, amargura, amém? Amargura, fala comigo, fel, amargura, misturado ao vinho, mas ele não quis. Versículo 35, estão comigo, amém? E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Porque naquela época, ter roupa já era algo precioso, né? A roupa era muito cara. Então, quando eles iam matar um bandido, se a roupa era boa, os soldados pegavam as vestes, né? O corpo era enterrado nu, ou envolto em um pano. Se era rico, era envolto em um pano perfumado, que foi o que aconteceu com Jesus depois, com o corpo dele. Versículo 36: e assentados o guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o templo em 3 dias e reedificarás, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, dizia: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. Eles estavam questionando Jesus: você não é filho de Deus? Desce dessa cruz, você é filho de Deus, livra-se disso nesse momento. Foi a mesma palavra que Satanás, no deserto, após o batismo de João, que Cristo recebe, Satanás confronta ele: se não é filho de Deus, lança-te desse penhasco. Se não é filho de Deus, ordena que a pedra se torne pão. Se não é filho de Deus, nada. Jesus, em seu maior momento de dor, sofria a afronta,
de todos os líderes religiosos daquela época, em seu momento de maior dor, em seu momento de maior abandono, sofria a afronta de todas as leis terrenas e espirituais que se tinham notícia. E alguns, o mesmo versículo 44, se lhe lançaram também em rosto os salteadores, e com eles estavam crucificados. Haviam 2 homens, um ao lado dele, um de cada lado, sendo crucificado com Cristo. Ele foi crucificado e contado entre ladrões, entre criminosos. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra e até a hora nona. Na verdade, desde o meio-dia até as 3 horas da tarde houve trevas. E perto da hora nona, perto das 3 da tarde, exclamou Jesus em voz alta que diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Versículo 47. E alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebedou em vinagre e, pondo em uma cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa-o, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. Versículo 51. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos dos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto, vendo tudo o que havia sucedido, tiveram grande temor, e lhe disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Fala comigo: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Curva sua cabeça, põe a mão no seu coração, fala comigo assim: Senhor Jesus, que nesta noite o meu coração venha ser uma terra boa, uma terra pronta para receber a semente da tua palavra, e que esta semente venha germinar, nascer, crescer e gerar fruto do teu Espírito Santo sobre a minha vida. Você crê nessa palavra? Amém? Você pode dar um aplauso bem forte para Jesus Cristo, porque Ele é o nosso Senhor. E verdadeiramente Ele não era, verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Quando o centurião era um soldado que cuidava de 100 homens. Um centurião cuidava de 100 homens debaixo de sua autoridade. O centurião romano olha, visualiza tudo aquilo, testemunha tudo aquilo, e ele olha o corpo de Cristo ali naquele momento, perdendo o seu espírito, o terremoto, as trevas, e tudo acontecendo ao mesmo tempo. Ele fala: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. A natureza se revolta naquele momento, mas algo interessante acontece. Tudo que aconteceu e tudo que eu li aqui para você neste momento foi por mim e por ti, foi por nós. Todo o sofrimento de Cristo foi por mim e por você. E somente serão salvos, resgatados das trevas, resgatados da condenação eterna, resgatados do lago de fogo, aqueles que verdadeiramente entenderem isso.
entenderem o verdadeiro sacrifício de Cristo, entender a verdadeira razão por que eu e você estamos aqui nessa noite, entendemos a verdadeira razão por que nós recebemos esta palavra, entendemos a verdadeira razão por que a teologia de Cristo, a palavra de Cristo e a atitude, o testemunho de Cristo sobre nós não pode ser uma mera coincidência ou um mero estilo de vida de final de semana. Não! É algo real, é algo que vai acontecer. E quando Jesus nos mostra dessa forma, Ele faz algo diferente para a nossa vida. Quando a gente entende que foi por você, que foi por mim, realmente algo pode acontecer. Sabe por quê? Porque o processo de Cristo sempre vai ser transformador. Acontece algo interessante. A primeira coisa que Cristo, a primeira sentença que Cristo recebe, eu não vou nem falar dos milagres, eu só estou falando dos últimos momentos de Cristo ali em vida. A primeira coisa que Ele faz, a condenação dele já gera liberdade para outro. Você quer ver? Olha que interessante. Um criminoso foi absolvido. Fala comigo, um criminoso foi absolvido. Você sabia disso? Olha lá em Mateus 27, 20. 27, 20. Esse é o primeiro. Mateus 27, 20. Olha lá. Em Mateus 27, 20 está dizendo o seguinte: mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão para que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Por quê? Porque antes da Páscoa, se tinha um criminoso a ser julgado, poderia ser trocado. Tipo assim, Jesus estava sendo condenado, mas ele poderia ser trocado por Barrabás. Então estavam os dois diante da multidão para condenação de morte de cruz. Estava Jesus e Barrabás. Então o povo poderia decidir qual dos dois iria para a cruz, se era Cristo ou Barrabás. Cristo inocentemente acusado de blasfêmia, somente isso. Barrabás, um revoltoso político que tinha vários assassinatos em suas mãos, onde queria se libertar do domínio romano. Barrabás, naquele momento, foi comparado com Cristo, um assassino, que ele era um assassino, ele era um matador, porque ele defendia, ele era um zelote, era um guerreiro, ele defendia a libertação do povo de Israel, mas tentando fazer da forma errada, não dava certo. Barrabás naquele momento ali é solto, porque o povo preferiu escolher Barrabás ao invés de Jesus. Olha lá, versículo 21 de Mateus 27. E respondendo o governador, disse-lhe: qual desses dois quereis que eu vos solte? Porque o governador queria soltar Jesus, porque ele falava: eu não vejo nenhum pecado nesse homem, eu não vejo nenhum erro nesse homem. Por que vocês querem matar esse homem? Por que vocês querem destruir a vida desse homem? E o governador faz essa estratégia. Mas aí, quando ele fala isso, qual dos dois queres que eu vos solte? Eles disseram: Barrabás. E disse-lhe Pilatos, versículo 22, e disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? E disseram-lhes todos: seja crucificado. E o governador disse, versículo 23, então Pilatos, vendo que nada aproveitava, vendo que não tinha mais jeito, o tumulto só estava crescendo, tomou a água, lavou as mãos diante da multidão e disse assim: olha, eu estou inocente do sangue desse justo, considerar isso. Versículo 26, olha lá o versículo 26, olha o versículo 23, o versículo 24 aí, olha lá isso, 24, põe o 24 para nós, e olha o que está dizendo lá. Então Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas pelo contrário, ele estava se iniciando um tumulto, e mandou trazer a água, lavou as mãos diante da multidão e disse: eu estou inocente desse sangue, eu estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Olha o que eles responderam no versículo 25, olha lá no telão. E todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos. Gente, ele está falando que essa maldição caia sobre nós e nossos filhos então. E Pilatos falou: que assim seja, mande crucificar. Esse Jesus que tem essa experiência, que renuncia à sua glória por mim e por você, foi por mim e foi por ti,
que um criminoso foi absolvido. Foi por mim, foi por ti que um ladrão foi redimido. O ladrão, daquele momento ali, quando ele se encontra com Jesus, não está nesse texto de Mateus, mas está no texto de Lucas, que quando um confronta Jesus, fala assim: o Senhor não é o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo. E ele olha para o outro companheiro dele e fala assim: olha, esse homem está inocente diante de nós, esse homem nada fez. E ele olha para Jesus e fala assim: Senhor, lembre-se de mim quando entrares no paraíso. Jesus olha para ele: hoje mesmo estarás comigo, hoje mesmo você vai estar comigo. Por causa de mim e de você, um criminoso foi absolvido. Por causa de mim e de você, um ladrão foi redimido. Por causa de mim e de você. Por causa de mim e de você, um cordeiro foi abatido. O Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Por que nós não sacrificamos mais animais? E porque o povo judeu ainda continua. Porque o povo judeu entende que Jesus, que o Messias dele ainda não chegaram. Nós já cremos no nosso Messias, ele já chegou, ele já veio, ele já se ofereceu em corpo, ele já foi o cordeiro imolado, que ressuscitou ao terceiro dia. Esse cordeiro foi morto, esse cordeiro foi abatido por mim e por você. Haveria necessidade naquele momento que Cristo estava para a morte, 3 da tarde, era o momento deles sacrificarem o cordeiro, porque até 5 da tarde o judeu não poderia mais trabalhar, então ele tinha que preparar o cordeiro da Páscoa, naquele momento ali da Páscoa, tinha que matar o cordeiro às 3 da tarde, preparar até às 5 horas, parar com aquele trabalho, celebrar a Páscoa o sábado, e no domingo poderia retornar às atividades. Com Cristo acontece isso. Cristo é morto às 3 da tarde, até às 5 horas seu corpo é sepultado, e depois ele passa todo o sábado, o corpo dele descansando lá, ele desce às profundezas das trevas, ele prega, a Bíblia fala que ele desceu às profundezas, e vai lá e toma a chave do inferno e da morte, toma a chave do inferno das mãos do próprio Satanás, e toma a chave da morte, e ele volta ao terceiro dia, o domingo, que é o dia que poderia voltar a trabalhar, ele volta de novo, ressuscita dentre os mortos, cumprindo assim o momento da celebração da Páscoa. E por isso que nós estamos aqui nesta noite para celebrar a Páscoa, porque a Páscoa do crente, a Páscoa do cristão é a Santa Ceia. Por isso que Jesus falou: olha, fazei isso todas as vezes em memória de mim até que eu venha. Porque naquela noite que o Senhor Jesus foi traído, ele pegou o pão e disse: esse é o meu corpo que é partido por meio de vós, esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que foi derramado em favor de vós. A última Santa Ceia que Jesus, a ceia da Páscoa, que Jesus participa com os seus discípulos, ele parte depois e fala: a próxima nós vamos tomar nas mansões celestiais, nas bodas do Cordeiro, porque eu vou voltar para buscar a minha igreja. Você é a igreja de Deus nessa noite? Quem é a igreja de Deus? Diga amém bem forte. Então Jesus vai voltar para te buscar, está preparando uma grande festa para trazer para você toda essa experiência e falar: olha, eu fiz isso por ti, Jesus fez isso por mim e por ti. Quando ele faz, as coisas acontecem. Quando a Bíblia relata esse Jesus, ele é tão maravilhoso, irmãos. Como é que a gente pode pegar? Você pode pegar todo o momento de Cristo, desde a sua concepção, até a sua morte, até a sua ressurreição, até a sua ascensão, são milagres, 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 milagres. Jesus nunca deixou de fazer milagre, ele já começou fazendo milagre em sua própria concepção, a própria concepção do Cristo já foi um milagre, e esses milagres continuaram acontecendo, e Deus se revelava em sonhos às pessoas específicas, mostravam os anjos em situações específicas, e abençoava pessoas em situações específicas. Todas as vezes que Jesus andou, aonde ele pisou, com quem ele falou, o milagre acontecia. No momento da traição, quando Malco, um dos assessores lá do sacerdote,
foi cortada a orelha, porque Pedro pega a espada para tentar agredir. Jesus vai lá e cola a orelha do rapaz de volta. Quando Jesus é condenado, é separado entre um criminoso, ele é condenado, o criminoso é solto. Quando ele é crucificado, naquele momento da última agonia, ele olha para um companheiro ao seu lado, culpado, bandido, ladrão, e fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas o que muitos pregadores deixam passar, eu queria que você colocava lá, o Jefferson, por favor, coloca lá de novo, quando Jesus inspira nesse momento, quando ele fala, crucificado, olhando para o Pai, fala assim: Pai, receba o meu espírito nesse momento. Muitas pessoas deixam de pensar e de refletir nessa leitura que eu vou ler contigo agora. Olha só, olha o que acontece, ó. Jesus, clamando em alta voz, com grande voz, entrega o espírito dele a Deus. Amém, até aí tá bom. Mas aí versículo 51, o véu do templo se rasga de alto a baixo, treme a terra, abrem-se as pedras. Naquele momento, o Espírito Santo quebra toda a divisão entre o homem e Deus. Só o sumo sacerdote tinha que entrar no Santo dos Santos. Só ele poderia entrar e adorar e pedir perdão aos pecados pelo povo. O véu é rasgado. Naquele momento, a partir daquele momento, eu e você temos livre acesso ao Santo dos Santos. Eu e você não precisamos mais de um sacerdote humano, mas o sumo sacerdote, que é Jesus, nos receberá frente a frente. Mas o versículo 52, olha o versículo 52, quando Jesus morre, não é quando ele ressuscita não, ele ainda vai ficar morto alguns dias, mas quando Jesus morre, os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido, foram ressuscitados. Olha que coisa tremenda. A própria morte de Cristo, Silva, gera vida naquele momento ali. A própria morte dele gerou a vida. A própria morte, daquele momento da morte, o exato momento da morte, a Bíblia fala, o véu do templo rasga, as pedras se fendem, e os mortos que estavam em sepulcros, se abrem os sepulcros, e muitos dos santos são ressuscitados. Davi foi ressuscitado naquele momento. Daniel foi ressuscitado naquele momento. Eliseu foi ressuscitado naquele momento. Há uma dimensão muito grande para a gente trabalhar isso, porque esse Jesus que eu falo contigo, da qual nós servimos, lembra que eu falei? Ele é tão poderoso, que todas as atitudes dele geraram milagres. A própria morte dele gerou vida. E tudo isso se resume em algo muito importante: foi por você e foi por mim. Foi por você e foi por mim. O plano de salvação sobre a nossa vida. Um cordeiro, o rapaz do slide não está aqui, não tem como? Eu preciso, porque tem a sequência da finalização da mensagem, que até agora eu estou andando, os slides estão aí, o slide está parado. Mas eu queria falar uma coisa para você. Mesmo eu sendo réu de morte, mesmo eu sendo infiel, mesmo eu sendo ingrato, Jesus continua trazendo milagres sobre a minha vida. Mesmo eu tendo todas essas qualidades, a Bíblia fala, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia fala que é melhor ser fiel no pouco, porque aquele que não consegue ser fiel no pouco, ele não vai conseguir ser fiel no muito. A Bíblia fala que a ingratidão é algo que eu e você vamos ter que simplesmente ter no nosso coração uma força sobrenatural para perdoar, porque Jesus teria todos os motivos para não perdoar,
mas ele era o próprio perdão. Ele foi abandonado pelos seus melhores amigos no momento que ele mais precisava. No momento que ele mais precisava, os que mais andavam com ele o abandonaram. O próprio amigo dele que andou 3 anos com ele, o traiu por 30 moedas de prata. Aquele que falou: Senhor, por ti, eu até a morte vou contigo. Jesus fala assim: olha, antes que o galho cante 3, antes que o galho cante, você vai me negar 3 vezes. 3 vezes você me negará. O próprio Jesus maravilhoso entra no momento da crucificação e olha: meu Deus, por que você me abandonou? Esse próprio Jesus foi abandonado pelo próprio Pai, pelo próprio Deus, por mim e por você. Alguns pregadores falam que naquele momento que Jesus estava na cruz, tinha tanto pecado sobre ele, tanto pecado, o pecado de toda a humanidade, o pecado de toda uma geração sobre ele, que o próprio Deus não suportou olhar para o seu filho. Os meus e os seus pecados. O grande desafio que nós temos é entender o propósito de Deus. Mesmo eu sendo réu de morte, mesmo eu sendo infiel, mesmo eu sendo ingrato, o Senhor fez algo maravilhoso para mim. Pode pôr o próximo slide. Fala comigo: o Senhor me amou. Fala comigo: me amou, me perdoou, me curou, me salvou. Mesmo sendo tudo isso, Jesus continua te amando, Jesus continua te perdoando, Jesus continua te curando, e Jesus quer continuar trazendo a salvação sobre a sua vida. Não vai valer a pena se a salvação não for concretizada. A importância de entender esse propósito. Quero que você fique de pé neste momento. Se coloque de pé. Coloque a sua Bíblia aí na cadeira. Foi por mim e foi por você que Jesus passa por todo esse processo para te amar em primeiro lugar. Te amou, largou tudo, largou a sua glória por você, te perdoou. Não tinha nenhum motivo para te perdoar, mas te perdoou mesmo antes de você pedir perdão. Te curou porque a palavra de Deus fala que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E Ele te salva porque a palavra de Deus fala que não há nenhuma salvação não há um ponto de salvação, não há nenhuma forma de comunhão, de salvação, de redenção, de restauração entre Deus e os homens, a não ser por Jesus Cristo, aquele que Deus se fez homem para ser sacrifício por mim e por você. É esse Jesus da qual eu falo para ti nessa noite. É esse Jesus que está aqui nesta noite. É esse Jesus que estava aqui antes de você chegar. E Ele quer de você um reconhecimento somente, para gerar arrependimento, para gerar cura e para gerar salvação na sua vida. Feche seus olhos neste momento.